Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida vibra. Os rivais observam apreensivos. Mas, enquanto o Allianz Parque pulsa com a história de cada conquista, uma voz ecoa, uma voz que não poupa críticas ao clube que ama. Neto, com sua franqueza habitual, passou do elogio ao recado duro, alertou, questionou, sacudiu. Numa saída que dividiu opiniões, o comentarista abriu o jogo. E quando Neto fala, o futebol para ouvir, até por clube que ele tanto admira, o Palmeiras. O cenário que embala esse descontentamento não é obra do acaso. O Verdão ocupa hoje a segunda colocação no Brasileirão Série A de 2025, com 39 pontos em 18 jogos, atrás apenas do Flamengo que soma 43. No entanto, por trás dessa fachada de tranquilidade, lateja uma preocupação crescente, o desempenho sob pressão, a consistência com que o time entrega resultado e, sobretudo, a postura em campo, pontos que Neto não hesitou em apontar. Para reforçar as observações, cabe lembrar que esta é a 111ª temporada do clube, sob a batuta de Abel Ferreira, e com uma campanha sólida nos torneios paralelos, Palmeiras foi vice-campeão do Paulistão, chegou às quartas de final tanto da Libertadores quanto do Mundial de Clubes, e avançou até as oitavas na Copa do Brasil. À primeira vista, os números traduzem força. Mas, entre as linhas, Neto enxergou falhas que considerou graves demais para serem ignoradas. No centro da crítica está o estilo. Neto destacou pontos negativos observados no Mundial de Clubes, apontando que o Palmeiras, mesmo recém-campeão brasileiro e vice do Paulistão, não teria mostrado o vigor esperado nos torneios internacionais. Na sua leitura, o Verdão desperdiçou oportunidades de impor seu prestigioso DNA ofensivo, mostrou fragilidades táticas e deixou o torcedor com a impressão de que a equipe hesita nos instantes decisivos, um pecado no futebol de alto nível. E não para por aí. O comentarista ainda tratou do elenco, mencionando lacunas que se tornam evidentes conforme a temporada avança. Mesmo com contratações de peso, como Paulinho, Vitor Roque, Emiliano Martínez, Facundo Torres e outros reforços vindos no início e meio da temporada, Neto questionou a integração dos recém-chegados. Segundo ele, há uma desarticulação entre setores, e a mescla entre experiência e juventude ainda não encontrou harmonia em campo. E isso, para Neto, é um risco que cresce jogo após jogo. O clima, portanto, tem nuances, resultados estão aí, sim. Mas não convencem totalmente. A torcida comemora boa posição na tabela, mas exige mais. A diretoria sorri, mas sabe que o campeonato é longo e que falhar agora pode custar caro. Abel Ferreira, nesse xadrez que é liderar um grande clube, precisa mais do que gritar, precisa convencer. E Neto, com sua veemência, deixou claro que o treinador tem chão a cobrir. Esse tom mais duro, depois de tantas vitórias, soa quase como um alerta de urgência. Ou o Palmeiras reencontra seu melhor futebol logo, ou a fatura pode chegar mais pesada. De fato, no Brasileirão de 2025, o Verdão vive um equilíbrio delicado entre brilho e sombra. E Neto, sempre direto, não ofereceu conforto, instigou. E bastou isso para reacender debates nas redes, nos bares e mesmo dentro dos muros do clube. As palavras de Neto foram recebidas como um soco no estômago por parte da torcida, especialmente aquela parcela que idolatra Abel Ferreira como o técnico mais vitorioso da história recente do clube. Mas, fiel ao seu estilo, Neto não recuou. Segundo ele, o problema não é o passado glorioso, e sim o presente cheio de dúvidas. Não adianta viver de conquistas. O futebol exige constância, atitude e coragem para mudar quando é preciso, teria dito em um de seus programas, inflamando ainda mais o debate entre torcedores e analistas esportivos. E nesse ponto, ele tocou onde dói, a leitura de jogo de Abel. Para Neto, o treinador português parece ter se distanciado do espírito combativo que o consagrou nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, Abel se tornou mais reativo, menos ousado, e vem apostando em estratégias excessivamente defensivas mesmo contra adversários tecnicamente inferiores.
Esse Palmeiras é tímido. E time grande não pode ter medo, disparou, numa crítica direta ao comportamento da equipe nas últimas partidas do Brasileirão. Ainda que os números de Abel sejam, de fato, incontestáveis, o desempenho nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro acendeu o sinal amarelo. Foram 3 empates consecutivos, 2 deles dentro do Allianz Parque, contra equipes que lutam contra o rebaixamento. Esse desempenho oscilante custou a liderança do campeonato, permitindo que o Flamengo abrisse vantagem e deixasse o Palmeiras em uma posição desconfortável, perseguindo, e não sendo perseguido. Além disso, Neto foi enfático ao apontar a queda de rendimento de jogadores-chave. Gustavo Gomes, por exemplo, considerado um dos melhores zagueiros da América do Sul, tem apresentado atuações abaixo da média. Para o comentarista, o desgaste físico e emocional é visível, e a insistência em mantê-lo em campo mesmo em condições duvidosas revela a teimosia da comissão técnica. "Estão matando Gomes", declarou, em tom quase dramático, ao comentar uma das partidas em que o paraguaio teve atuação apagada. Outro alvo da análise contundente de Neto foi Rafael Veiga. Ídolo recente, artilheiro e referência técnica, o meia não vive seu melhor momento. Segundo Neto, Veiga parece desconectado, sem a explosão que o consagrou e, pior, sem poder de decisão nas partidas grandes. "Cadê aquele cara que decidia clássicos? Tá apagado, sumido." "E ninguém cobra", questionou, colocando a pressão também nos ombros da diretoria e da comissão técnica. Mas as críticas não ficaram restritas ao campo. Neto também mirou a postura da diretoria palmeirense. Segundo ele, há uma acomodação perigosa nos bastidores. Apesar de ser uma das administrações mais estáveis do futebol brasileiro, com contas equilibradas e gestão considerada exemplar, Neto acredita que falta ousadia nas contratações e, principalmente, na maneira de lidar com o ambiente interno. "Não adianta ter dinheiro e não ter coragem de tomar decisões difíceis", alfinetou. Essa declaração veio na esteira da recusa do clube em negociar jogadores que, segundo Neto, já não entregam mais o mesmo desempenho de temporadas anteriores. Para ele, existe uma espécie de apego emocional no elenco, onde medalhões são blindados mesmo quando seus números não justificam a titularidade. E mais, ele aponta que promessas da base estão sendo desperdiçadas por falta de confiança da comissão técnica, o que pode comprometer o futuro esportivo do clube a médio prazo. A resposta da torcida a essas críticas foi mista. Parte concordou com a análise de Neto, reconhecendo que, apesar das vitórias recentes, o Palmeiras vem oscilando mais do que o normal para um time que tem a obrigação de brigar por títulos. A outra parte rebateu, lembrando que Neto nunca escondeu sua preferência por outro clube paulista, e que suas falas são sempre carregadas de ironia e provocação. Ainda assim, o eco das críticas se espalhou, e forçou o Palmeiras a olhar para dentro. O mais impactante talvez não tenha sido o conteúdo das críticas, mas o momento em que elas vieram. Com a janela de transferências prestes a fechar, o Verdão ainda busca reforços pontuais, especialmente um lateral direito e um meia de criação. A chegada de nomes como Facundo Torres e Emiliano Martins empolgaram parte da torcida, mas Neto foi direto: reforço tem que chegar e resolver. Não dá mais para contratar promessa, reforçando que o elenco precisa de atletas prontos, experientes e que entrem em campo para decidir. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o Palmeiras se prepara para os próximos desafios do Brasileirão, a sombra das críticas de Neto permanece viva. No dia a dia do clube, as declarações repercutiram. Internamente, há quem prefira o silêncio como resposta, adotando a estratégia de deixar falar. Mas nos bastidores, sabe-se que as falas do ex-jogador incomodaram. Não tanto pelo tom, Neto sempre foi ácido, mas pelo conteúdo. Ele mexeu em feridas que, por mais que tentem ser escondidas, ainda doem. A queda de rendimento de alguns líderes, a falta de resposta em jogos grandes e a instabilidade tática são problemas que exigem mais que palavras bonitas nas coletivas de imprensa. O técnico Abel Ferreira, sempre eloquente, ainda não se pronunciou diretamente sobre o tema. Mas em sua última entrevista, soltou uma frase enigmática: críticas fazem parte.
Não vim ao Brasil para agradar, vim para vencer. Foi o suficiente para os torcedores entenderem o recado, e também para os críticos, como Neto, saberem que suas palavras foram ouvidas. O português, como sempre, mantém sua postura firme, blindando o elenco e assumindo a responsabilidade. Mas até quando o vestiário vai sustentar essa blindagem, caso os resultados não acompanhem? É importante destacar que o Verdão ainda é protagonista na temporada. Mesmo atrás do Flamengo, segue firme na disputa pelo título do Brasileirão. A diferença é que a margem de erro diminuiu. E é justamente aí que as cobranças ganham força. Neto, ao vocalizar o que muitos torcedores pensam mas não dizem em voz alta, apenas jogou luz sobre algo que o campo vem mostrando: o Palmeiras ainda precisa se reencontrar com a sua melhor versão. Aquela versão corajosa, dominante, agressiva, e que faz qualquer adversário tremer ao pisar no Allianz Parque. A força do Palmeiras, é verdade, vai além do momento. É institucional. É histórica. É uma camisa que pesa. Mas no futebol de alto nível, passado não entra em campo. Quem entra é o presente. E o presente, hoje, exige respostas. Neto não é um profeta do caos. Ele é, acima de tudo, um apaixonado por futebol que não mede palavras quando vê um gigante patinando onde deveria estar voando. Suas críticas, ainda que duras, tocaram em pontos que o Palmeiras precisa resolver, e rápido. Nas arquibancadas, a mancha verde observa atenta. A torcida canta, apoia, mas começa a murmurar. Não há vaias, ainda. Mas a cobrança silenciosa, olhares inquietos, exigência por vitórias convincentes e por um futebol que empolgue, não apenas que pontue. Para uma torcida acostumada com conquistas nos últimos anos, qualquer sinal de regressão vira alerta. E quando esse alerta é amplificado por um nome como o de Neto, a pressão se torna inevitável. A diretoria também sabe disso. E por mais que tente manter o discurso de confiança, está ciente de que um tropeço a mais pode implodir o planejamento da temporada. Afinal, não há clima de crise, ainda. Mas há, sim, uma tensão latente. O tipo de tensão que cresce no vestiário, que silencia o ambiente, que faz a imprensa farejar problemas antes mesmo que eles existam. E foi exatamente esse clima que Neto capturou com suas palavras. Se o Palmeiras vai responder em campo, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a cobrança está feita. E o futebol, esse eterno palco de reviravoltas, pode transformar as críticas em combustível. Ou em caos. O elenco alviverde tem qualidade para retomar o protagonismo absoluto. Mas vai precisar mais do que talento, vai precisar atitude, sangue nos olhos, e uma resposta à altura do peso que essa camisa carrega. A próxima partida será um divisor de águas. Se o time entrar em campo com apatia, o Allianz não vai perdoar. Se vencer com autoridade, pode silenciar temporariamente os críticos, inclusive Neto. Mas se perder, as vozes contrárias ganharão eco. E neste momento da temporada, um eco pode virar tempestade. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas um campeonato. É a reputação de um projeto vitorioso. É a continuidade de uma era. E é também o orgulho de uma das torcidas mais exigentes do país. Neto acendeu a fogueira. Cabe ao Palmeiras decidir se vai apagá-la com bola ou alimentá-la com desculpas. E assim, entre críticas, reações e o calor da disputa, segue o Verdão. Firme, mas pressionado. Forte, mas cobrado. Vivo, mas exigido. Porque quando o escudo pesa, a responsabilidade não se divide, se carrega. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.